Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. Memphis Depay tem que ficar no Corinthians? Diniz diz que aguarda retorno de Memphis. Espero que ele fique conosco. Vamos ver aí o que os comentaristas acham se Memphis deve permanecer no Timão. Não. E o Wesley pode estar chegando no Timão. Vamos acompanhar aí. E o debate levado mais ou menos a sério, né? Depende. Rona, depende do assunto. Mais ou menos, né, Negrão? E aí, tudo bem com você? Tudo bem, segunda-feira difícil, né? Fazendo despacho, vendo aqui boleto, essas coisas todas. Time que paga, time que não paga. Nós temos que ver tudo então direito. você vai longe, hein? Fazer Você vai conta, precisar né? mais ou menos de uns 2 anos. Mas tem um negócio bom, viu? O quê? Não é só aqui não, no Sul também tem devendo lá. Isso é negócio bom? O Grêmio também tá devendo, o Inter, tá todo mundo devendo. Mas tem uma coisa boa. Aqui, apareceu um negócio bom aqui, ó. Dia Mundial do Rock. Isso é bom. E tem gente que Isso não é tem ótimo. mundial, E o doutor Marco Aurélio Cunha tem. Ele tá pronto pro almoço E hoje, o Messi tem um monte. Olha lá, o Messi tem um monte. Eu tenho 3. Com quanto? 3. Acho que 2 caducou aí, hein? Não, Faz tanto tempo. Temos 3. A história nunca se apaga, né, doutor? Nunca. caducou, hein? Agora tá difícil fazer história. O Brasil vai ter que fazer história de novo, pensar muito no seu rumo até a próxima Copa e até do próprio dinheiro. Olha o presidente de São Paulo, lá, doutor. Pois é, não tem dinheiro, aí gasta muito com estrangeiros, gasta muito com jogadores e acaba não formando uma base boa. Este assunto dinheiro deveria ser evitado por muitos, não só aqui no programa, Não. os torcedores, não é? Chico, o Brasil vai ter que fazer história, como disse o doutor Marco Aurélio Cunha. Porém, França, Espanha, Argentina e Inglaterra querem fazer história. É já, Chiquito. Boa tarde. Boa tarde. A história não é só positiva, né, doutor? A gente está fazendo história de um outro jeito, né? Mas eu queria aproveitar esse espaço para... Tem aí o meu despacho aí, Tá aqui, Eu já enviei o despacho aí para a CBF solicitando os 3 pontos da vitória contra o Cruzeiro ontem no Brasileiro. 3-1. Pô, tinha arbitragem, jogo oficial, os dois times. Por que não? Torcida. Por que Eu não sei se eu fiquei Três animado ou não, porque pontinhos. meu próximo adversário é o Cruzeiro. E tem o Bahia reclamando quer ver a da tabela? arbitragem Não, também. tabela ainda não. Espera mais um pouco. Deixa pra 3 lá, pontinhos deixa fariam quieto. tanta Ai, que diferença. preguiça de ver tabela. Cicinho, qual é o ânimo da semana? Como é que você tá? Você tá pensando na Copa ainda ou já está visualizando o São Paulo? Boa tarde, amiguinho. Assim, quem não tem dinheiro conta história, né? Então, Ronaldo precisou dar conta história. eu tô vivendo um dia após o outro, Renato. Concentrado primeiro no Brasil. Eu não sou daquele de pensar na frente pra sofrer, não. Não. Porque eu já tô sofrendo hoje, então. Pra que pensar lá na frente? Então vamos devagarzinho. Vamos sofrer um dia amistoso, né, Cicinho? Vocês vão ter amistoso agora também, né? Contra Mauaense, né? Contra Mauaense, né? Contra quem? Mauaense e Ferroviária. Sabia não? Você não tá sabendo, não? Não sabia não. Já pegaram percebeu a o moleque. empolgação? Então, já pegaram o moleque travesso, foi 2-2. Se já tá ruim jogo oficial, imagine amistoso. Aí você quer que eu empolgue. Agora, é só pensar no Edu, que é o contraste de tudo isso. O Edu Aí tem dinheiro. Só não tem mundial, só não tem mundial. Não é, Maué porque tem tudo pra ganhar o brasileiro, pode ganhar a Copa do Brasil, Pode, vai cair fora pode na ganhar a Copa do Brasil. Libertadores. Pode sair fora. E pode contratar o Danilo, né, Edu? Renata, boa tarde pra você. Você não boa trocou um tarde. zap ainda com o Danilo pra saber Já em que mandei pé assim, ó, anda? tô te esperando aqui, rapaz, ó. E outra, Renata, você quer que eu empreste dinheiro pro Ronaldo, pro Cicinho? Não, Porque lá tem plata, né? Não, pra mim pode E até outra, ser. A mamãe Leila não é boba, O Ronaldo você acha que não ela dá vai conta, não. emprestar dinheiro pra clube com dívida? Não, 3 bi não dá o conta. Ronaldo não dá pra pagar lá do Corinthians, 3 bilhões não dá. Vocês não têm, E outra, então não tem Temos no- mundial sim, viu, Ronaldo? Temos mundial sim. Aonde? Tá lá. Olha o Messi rindo. Ai, Messi, para, Messi. Até o Messi reagiu. Messi, para, Messi, para. Ô, Chico, você quer falar com o Everton Guimarães hoje? Quer chamá-lo? Porque ele tá no telão. Você quer trocar uma ideia com ele? É agora, fica à vontade. Falando em dívida, olha o galoteiro aí. Ó, não, a gente fala que o Atlético Mineiro é o clube rei dos pênaltis, né? O Everton é o Mr. Pênalti, né? Mas ontem arrumaram 2 pro Cruzeiro e nem assim ganharam o jogo, hein? Impressionante, Tem hein? empatado, né? Tentaram, hein? Quer descontar no Inter, que ódio. Ô, Chico, assim, se a Renata fosse me apresentar, porque assim como todos os dias, hoje está deslumbrante, né? Voltou agora. Tá, não, a moda hoje do tá demais, marrom, né? do bege, Hoje- né? Do Hoje eu Nude. estou- É do Ana Nude, eu falo Castela. a cor, Nude. Não, hoje eu tô totalmente... A Renata hoje... Ô, Renata, você tá beirando a perfeição hoje. Beirando a perfeição. Obrigada. Só não é perfeita porque você não me apresentou, chamou o Chico para me apresentar. Quanto tá valendo, viu, Chico? Só para informar a quem interessar a aposta. Quanto tá valendo, tá valendo.
Meu filho, eu já fui o Mr. Pênalti. Eu já fui flor do campo. Hoje eu sou uma tiririca do brejo. Agora, eu vou fazer meu trabalho aqui. Ronaldo, zoeira não, filho. O quê? Eu vou te ajudar. Opa. Tá aqui. Paga a boleta aí. Paga a boleta A minha aí. contribuição está aqui. Minha contribuição está aqui. Deixa eu falar, paga a com boleta uso. aí. Só não passa por Ó, Memphis, meu filho. Só o não Rúcula- passa por o Memphis, Rúcula meu filho. saiu, o Arana saiu, por quê? 5 pau por mês. O Rony saiu. 5 pau por Todo mês. mundo tá saindo mais aí. o melhor hotel. Mais carro blindado. Pega mais essa grana aí, segurança, compra um mais não sei o cadeado, quê. põe na porta, porque o jogador tá indo embora. Não. 3 Não mil. venha, não. A minha parte tá aqui. Aqui Ó, não. Eu que sou o cara pra te ajudar, eu tô te dando dinheiro, é o que você tá mais agredindo. Vai Turma aí no tirou sarro da armazém. sua cara, você ficou calado. Pega essa nota semana aí. eu fiquei me aproximou de você. Pega essa nota aí, vai no armazém, compra um cadeado e fecha a porta que tá todo mundo zarpando. É pra olhar onde, Charlie? Aqui, ali, onde tô lá, Charlie? Aqui, Charlie, onde que é, Já que Charlie? vocês estão exaltados, eu vou trazer aqui um apagador de incêndios. Um cara que tá se divertindo na Copa do Mundo. tamanho que tá. Tá se divertindo, tá conhecendo todos os restaurantes dos Estados comendo Unidos, bem, não é? peruca, tem que- Vai abrir uma fábrica de óleos. Ele vai ter que botar no avião de carga, olha o tamanho. Ô, Capelanes, eu não sei porquê. Foi só falar em Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Galo. O clima mudou nesse programa, as pessoas se alteraram, Capela. Que coisa! Faz parte, Rê. Faz parte. Agora eu fico chocado. Primeiro, um beijo, uma grande semana pra todo mundo. Eu beijo. fico chocado aqui. O Ronaldo e o Everton debatendo sobre grana. Quer dizer, é o sujo falando do mal lavado. É o Zé Paulo Capelanes, eu lascado. também não entendo. Era melhor evitar o assunto. Esse foi meu conselho, ninguém escutou. Porém, Tá tudo bem lá no Inter? deixa eu só falar uma coisa pra você. O Diniz, ele não evitou o assunto Memphis Depay. Ele tá confiante que o Memphis sonhando possa... ainda. Só se ele pagar. Tá sonhando. Só se ele pagar. Em relação ao Memphis, é uma negociação que está em curso. Eu espero, de fato, que termine bem e que ele fique conosco. Mas é uma coisa que foge um pouco às minhas mãos. Eu já manifestei isso mais de uma vez. É muito bom poder contar com ele aqui. A gente espera que as coisas caminhem para um desfecho positivo. E se ele estivesse aqui, embora ele não estaria aqui nesse jogo, ele está gozando do período dele de férias, que ele, depois da Copa do Mundo, e a gente espera que ele volte. Então, a indefinição maior que eu acho que a gente que pesa sobre o Corinthians, por conta do momento financeiro que o clube atravessa, é a gente tentar não perder ninguém ou perder o mínimo possível. O que mais impacta em mim é essa questão. Então, a gente ter condições de manter os jogadores, os principais jogadores, para a gente poder seguir a temporada. E vocês sabem, tanto quanto eu, que investimento alto a gente não vai conseguir fazer, como outros clubes estão fazendo. Mas acho que a manutenção seria a melhor notícia que eu poderia ter é a manutenção dos principais jogadores. É você mesmo. Então, olhando aqui a papelada. Você já mudou de ideia. Você já falou do Memphis, que vai, fica, volta, permanece, joga pro lado, joga pra esquerda, pra direita. Acertei esquerda, direita. Esquerda, direita. Mas E aí? para esses assuntos assim, aleatórios, administrativos, Aleatórios? eu tenho meu assessor Chiquito. Vai, Chiquito. Porque é só pra mim, velho. Você quer dividir responsabilidades. E aí, Chiquinho? Você só fala quando vence agora. E agora? Quando vence um boleto, você não quer falar. Só falo na boa. Cara, eu já falei aqui, pra mim o Memphis, você tem, infelizmente, ou inevitavelmente, você tem que fazer a análise custo-benefício. E a realidade do Corinthians ela é muito difícil, como de vários clubes brasileiros, para o nível salarial que ele chegou, né? Então a renovação ela está posta diante de, obviamente, uma redução, de cortes de regalias. E o Mendes, talvez, estivesse esperando a Copa do Mundo para ver se pintava alguma proposta mais interessante. Mas ele não quer perder ninguém, Chico. Ele não quer perder ninguém, Diniz. Diniz. Você tá falando? Diniz. O Diniz. Então, e esse é o problema. Porque não é só você manter o Memphis dentro de um salário que o clube possa pagar, porque, na minha opinião, ele dá retorno. O Memphis, desde que chegou, deu retorno financeiro, inclusive, para o Corinthians. A questão é, você vai vender o Yuri Alberto? Você vai vender o André? Você vai vender o Bidon? E o Yuri, não vai embora? Então... Você viu ele ontem? Aí você vai enfraquecer o time, pagando um salário muito acima... Mas você viu ele ontem? Chico, tem comprador pra tudo isso? Do jeito que ele jogou ontem, alguém compra? Eu acho que são jogadores que têm mercado. O Yuri não chegou à proposta, né? Mas assim, acho que o André tem mercado, o Bidon tem O Yuri se mercado. antecipou um pouquinho. Eu acho que aquela entrevista. O André não tem mais Chiquinho, nada, aquela viu, Chico? coisa da ansiedade. Ansiedade, quem não é ansioso? Você tá ansioso, Chiquito, me responde Não, assim. ele não, o Yuri. O Yuri, Me responde, Chiquito, me responde. Calma, você tá Curto e acelerado. grosso. Eu quero que você curtigo me acelerado responda. hoje. O Yuri, depois que ele jogou Segunda-feira, ontem, nós vamos vender ele pra quem? Não, mas você não vai avaliar o Yuri pelo jogo contra o Cascavel num gramado horroroso. Nós vamos fazer um Num DVD jogo de dele, intertemporada. pra enganar os outros lá fora. Vamos fazer um Você não DVD. tá falando
do Memphis? Então, Eu tenho uma pergunta pro Cicinho, porque ele é neutro no assunto. Posso fazer uma pergunta direta? Cicinho, mas você tem que ser verdadeiro. Na Copa do Mundo, quem jogou melhor? Memphis Depay ou Flaco Lopes? Flaco Lopes tem uma assistência. Flaco Lopes entrou e já deu assistência pro gol. Tá, mas o Memphis tem uma assistência também, tá? O Memphis jogou, sei lá, 12 vezes e deu assistência. Se for por número, o Memphis tem uma assistência pro... Tudo bem, mas só que eu vou pela importância. O Memphis, você quer falar da importância? Eu falo pra você a importância, então. Ô, Cici, eu vou falar a importância pra você, então. Tudo bem, mas o Memphis Depay, ele é o artilheiro da Holanda. Só vou falar isso. Você fala a importância? O Lopes do banco da Argentina e já tava melhor que o Quem Memphis. jogou melhor, o Memphis ou o Neymar? Quem deu assistência na O Copa? Edu também quer falar sobre isso. Fez gol que não vai dar. Mas foi mais longe. O Memphis foi se preparar na Copa do Mundo para voltar pro Corinthians, mas só que não se Ele se preparou preparou no adequadamente. Corinthians pra ir pra Copa. E aí na Copa. Agora se preparou na Copa pra voltar pro Corinthians. Ô, Cici, você gosta de falar do Corinthians. Por que você não fala Mas a pauta é pra falar de quem? dos desaparecidos, dos abduzidos lá de São Paulo? falar do Corinthians. Quando é pra falar dos abduzidos lá de São Paulo, você não fala. Não, a questão é a seguinte. Mas sabe você qual vai que é? falar do José Martínez Mas sabe também? qual que é a José realidade? Martínez? É. Ele voltou, Bibila. E o Arboleda também. Não, mas assim... Mas um já... O Corinthians, sabe qual que é a questão? O Corinthians, ele tá jogando verde pra tentar colher o Maduro. Quem jogando verde? O Corinthians? É só chegar no Ninguém joga verde no Corinthians, Nós rapaz. não temos joga dinheiro, aí fica o branco enganando, e preto, vai baixar salário, vai... O Corinthians não tem, se o Memphis baixar o salário e continuar, não vai receber, porque o salário dele é alto. Então libera o cara logo, para de Não, mas enganar. para aí, Marco Aurélio Cunha, pela sua experiência maciça de mercado da bola, tem proposta pro Memphis? Eu não acredito. Na proporção... Proposta do Corinthians ou de fora? Não, de qualquer outro clube, qualquer um. Não, de fora não tem. Na proporção que o Corinthians oferece para ele e o status que ele tem aqui, o bom futebol que ele jogou aqui, o apego que a torcida tem por ele, ele não vai encontrar isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Ele foi Agora, campeão. Você vai receber, aí não sei. Mas ele, para mim, se eu fosse ele, eu ficaria aqui. Não, mas como? Não Você tem já deu outro 40 time, milhões, doutor? Ué, mas uma hora tem que pagar, Mas né? não, Mas então paga primeiro pra Rapaz. renovar. Como que vai pagar com... Mas o Corinthians não tem o dinheiro, senão já Tem teria gente lá, renovado. Então, tem no agora- nosso time, tem problema parecido. Ei, doutor, Ô, Cici, Não vem não, doutor. Estamos falando do Corinthians. o Memphis... Depois nós arrebenta. Ô, Cici, o Arboleda não recebeu e tá Vestiário treinando, e aí? rachado. Então, O Corinthians tá repatriando o Martínez. O Memphis não já tem... está. Ei, Vem cá, nós não vamos te Sim. pagar nada só pra você voltar a jogar, pra você tentar aqui, porque você deixou a desejar com a gente. Agora quer pagar o Memphis. O Se o cara Memphis- olha assim, 40 milhões, Edu. O Memphis não tem mercado, Cicinho. Não tem mercado, só vai ter o Corinthians. Ele vai esperar até o último momento para renovar com o Corinthians. Mas se não tem nítido. mercado, o Corinthians tem que ser inteligente e abater aí as dívidas. Então, é o isso, seguinte, mas ele não tá ué, querendo. Então, mas chega um ponto que o cara é Daqui a pouco ele legal, vai bacana, Se o Memphis generoso, abrir mas a boca, para, ele né? vai para a Arábia facinho, pra esses lugares aí. Se ele abrir a boca, ele vai. É Não, que ele tem um quer mercado, status ele tem um ainda. mercado alternativo. Não, tem ou não tem? Que eu não sei se, tem um mercado alternativo que eu não Que sei que é se os mercado valores. alternativo? Esse mercado que não é da principal prateleira da Europa, do futebol. sim. Não é o top. Leste europeu, Exato. Arábia Saudita. E que ele talvez leste europeu? receba. Evidentemente, ele vai receber. Agora, será que vai dar para jogar, trocar o Corinthians para um Será lugar que ele não desse? tem, por sei. exemplo, assim, uma ideia, um mercado aberto lá nos Estados Unidos, que é um lugar que muitos jogadores de qualidade escolhem até no final da carreira, qualidade de vida... Enfim, quem sabe? Provavelmente. Não é? Agora, Everton Guimarães, é uma discussão, né? Porque o Memphis, ele tá dando todos os sinais de que quer ficar, não quer ir embora do hotel onde ele mora, já falou as condições... Mas não adianta se o Corinthians não tiver como arcar, ele não conseguiu pagar o que deve. Como é que ele vai estender o vínculo nos mesmos moldes ou parecido? Não dá. Renata, eu estou realmente muito triste. Eu estou chateado com essa situação, porque eu não gosto de ver meus amigos sofrerem, sabe? Eu vejo o Ronaldo... Essa semana que eu fiquei aí me aproximou muito do Ronaldo. Nós saímos juntos, bebemos, divertimos. Isso me aproximou do Ronaldo. Eu vi o sofrimento. Quando você... é pobre, aliás, obrigado pelo almoço, Ronaldo. Quando você é pobre, fica rico e depois, por algum problema nessa caminhada, você volta a ser pobre, você já foi pobre, já se acostumou com aquela vida. Então o Corinthians vai se acostumar. Caso perca e tenha que transitar ao longo da temporada aí com jogadores de menor qualidade. Agora, me chama a atenção é que eu tento ver o Memphis no Corinthians, não vejo. Aí eu fui para a Copa do Mundo, aí fui assistir aos jogos da Copa do Mundo, fui ver a Holanda, também não vi. Aí eu acho que agora também não vou ver ele no Corinthians, porque, convenhamos, por mais que ele queira ou não ficar, eu não sei qual a vontade dele, porque ninguém trabalha de graça, né? Então, o Corinthians, quando fez o compromisso com ele, é um salário absurdamente alto. Tem gente que acha que o custo-benefício valeu a pena, eu, sinceramente, acho que não valeu.
É um cara legal, né? Frequenta a quebrada, é um cara que tem a cara do Corinthians, é um cara que tem raça. O golzinho de mão ali na final contra o Cruzeiro e tal, mas tudo bem, a gente segura a onda, tá tudo bem. Aliás, o gol na final no Mineirão, né, no primeiro jogo, tá tudo bem. Agora, vamos lá, sem a zoeira, vale a pena? O custo-benefício é bom? Ou é só uma questão de grife? Para ter um jogador de grife? O custo-benefício é bom? A resposta dele dentro de campo em relação ao que custa é bom? É óbvio que ele não vai. Ele tem um contrato que sustenta a situação dele. Mora bem, tem toda a mordomia do mundo, um salário estratosférico. Vai sair daqui por quê? Uma hora vai receber. Uma hora vai receber de um jeito ou de outro. Eu, sinceramente, acho que o Corinthians tem que procurar uma maneira amigável e meter linha na pipa. Falar, Messi, foi bom enquanto durou, valeu, o que passou já passou, como eu diria a filósofa. Sabe o que está acontecendo? Desculpa, sabe o que está acontecendo? Que todo mundo quer que o Memphis vá embora, que o Yuri vá embora, Bidon, André, o Corinthians vire um clube de bairro, não ganha mais nenhum jogo, tá e aí vai todo mundo ficar feliz. Mas tem que pagar a dívida, todo mundo com medo pagar a dívida. Então fecha as portas. Mas por que fez dívida? Não, tem que vender todo mundo. E depois do pronunciamento do doutor Dívida. Ninguém, transfer ban, é isso que vocês querem. É isso que vocês querem. Edu, e esse pronunciamento do doutor Dívida aí de Minas, do Galoteiro, parabéns, doutor Dívida. O senhor esclareceu muito bem. Só que fecha a porta que vai sair mais gente aí, viu? Para aí, Capelanes, o clima esquentou aqui. Gente, até parece que todo mundo tem dinheiro. É possível. Que todo mundo pode fazer grandes acordos, grandes contratos, jogar dinheiro pela janela. Que loucura. Ô, Capelanes, que mundo que a gente vive. Eu queria saber, Renata, que mundo que o Francisco Garcia vive. É o mundo Porque eu lembro do muito bem, antes da Copa do Mundo, eu vou explicar. Antes da Copa do Mundo, eu ouvi aqui que o Corinthians era um recital, que era um deleite assistir o Corinthians. Faz tempo isso. Ai, vai, Ué, foi campeão da Copa do Brasil. Vai, Corinthians. sexo, né? Diniz era o quê? Diniz era Diniz é sexo. Falou mesmo. Ele era... Você falou aí. Aí agora, Futebol, eu tô sexo. vendo o Chico mais desesperado do que o Ronaldo. E É ele não isso quer mesmo. perder Memphis, não quer perder Yuri, não quer perder Bidon, não quer perder André. E aí você acha legal dever todo mundo, não pagar ninguém. A CNRD bater na porta, bater transferban e o Corinthians correr risco de perder ponto no Campeonato Brasileiro por ser um mau pagador. Mas sabe o que é Aí depois pior? você vai Pior é criticar. ser rebaixado. É isso que você quer? Pior é não ter time, ser rebaixado e aí não ter Esse conta. Aí não paga discursinho mesmo. aí, No futebol, esse você tem que discursinho investir aí pra ter é retorno, discursinho irmão. mole. Você precisa ter time competitivo. Esse discursinho aí é um discursinho mole. Ah, Aí tá o rebaixamento é pior. Claro Peraí, que é. Você tem que minimamente organizar a sua casa. Então Concordo. você, Chico, a partir de agora, perdeu a moral neste programa. Não é a pra folha falar de pagamento administração que vai resolver a dívida esportiva. do Porque Corinthians. você tá passando Não é pano 3 pra um bi, clube irmão. que não paga. Se não vier pra dinheiro de não fora, ser não vai rebaixado. resolver. É isso que você tá fazendo. É isso que você tá fazendo. Você deveria defender a ideia do Corinthians pagar as suas dívidas. Sim, Não. Você mas tá não defendendo diminuir, a ideia enfraquecendo o time, que o pô. Corinthians gaste, não venda e não caia. E dane-se os outros clubes para quem o Corinthians deve. É isso que você tá defendendo. Não. Aí você tá botando palavras na minha boca. Tem que pagar as contas, mas tem que equacionar com o time bom. É a mesma porque senão coisa. vai cair. É a mesma. O senhor é um pescador de ilusões. Você fica com deleite, com recical, Gostava, que o viu? outro é sexy. Aí na hora do vamos ver, você não quer perder ninguém porque você não quer ver o Corinthians da Série B. Nem eu, até porque aqui está um corintiano. vá pro inferno. Defensor da Vai torcida. te lascar. Mas o Corinthians tem que se organizar. Memphis, tchau. Só o Acerta aí Corinthians tá parcelas de devendo, né? anos pra pagar o cara. Venda jogador, não é só o Corinthians que está devendo, Ronaldo. Eu quero entender o porquê desse programa. O Chico tem voz, porque o Cicinho tem voz, porque o Ronaldo tem voz, porque o Marco Aurélio tem voz. O único que tem voz nesse programa sou eu e Edu Dracena da bancada da Pachecada aqui, porque a gente não deve ninguém. E a gente fica aqui se matando, Não deve dançando e ninguém? batendo palma pra outro que deve todo Capela. mundo. A gente não deve ninguém. Não, para aí. Alguém aqui assinou algum contrato por algum clube? Alguém aqui tá lá na administração? Receba. Sério, alguém tá... Nós somos torcedores e temos direito. Eu não pago pra ser torcedor, isso é o que eu amo fazer. Boa, menina. Essa aí, esse caramelo. Vai Eu não voltar, tenho vai tomar culpa que um cacetada. monte Cadê? de dirigente que não sabe fazer um trabalho bem feito tá aí e ninguém fala nada. Isso não é de hoje, é de muito tempo. isso aí. E eu falo mal do meu presidente, não dele como pessoa, como ser humano, nem sei, mas como presidente é péssimo. E o meu que não, e o meu que não acorde não também. O seu presidente do São Paulo aprendeu tudo com o do Corinthians. Já aprendeu Por isso que tá assim. Montou Ah, no gente, todo, sei hein? lá. Deixa eu mudar o assunto. Agora, hoje eles estão uma dupla de verdade. Chico e Ronaldo, Ronaldo e Chico. E até parece Juntos uma e dupla Shallow de Now. rock, né? E vocês querem ouvir o Hugo Souza, tá bom. Vamos ouvir o Hugo aqui. reclamando de salário. É a pauta agora, Hugo. Chama o Hugo. Bom, tudo que a gente tem que fazer é entender que nós somos profissionais, entender que nós somos funcionários do clube e que precisamos, independente de qualquer coisa, dar o nosso melhor todo dia, trabalhar muito forte todo dia, deixar a parte externa para quem precisa resolver, né?
É óbvio que a gente não vai ser hipócrita falar que não atrapalha, que essa parte ela chega até nós, a gente sabe todas as informações, a gente é afetado quando os salários são atrasados, mas isso tenho certeza que a diretoria está trabalhando para resolver, tem se comunicado da melhor forma com a gente. Isso não é bom para o clube, não é bom para a nossa sequência, não é bom para nós, mas a gente é profissional, a gente sabe muito bem separar as coisas, entender que dentro do campo a gente precisa fazer o nosso melhor, independente do que está acontecendo externamente, e isso é uma luta, é uma guerra da diretoria e do presidente para que eles possam oferecer o melhor para a gente, para que a gente possa continuar entregando o melhor dentro de campo para eles também. Ronaldão. Deixa eu ver aqui. Chico? Não. Chico, é goleiro. Aqui, Chico. Goleiro é você. Goleiro é você. Administrativo, Que Chico. guerra, hein? Desculpa aí. Administrativo é Chico. Agora, se for o lado técnico e tático, é comigo mesmo. Vai, desenrola aí. E que guerra aí que ele vai estar tendo, hein? Vai. Você vai pagar, né, Rona? Lógico que se não pagar, ela vai virando aquela bola de neve, né? Aquela bola de neve, se não pagar é assim, então já sabe, né? 15 segundos. Aí rolou. 15 segundos. Salvo literalmente pelo gol. Aguente só. E agora estamos de volta também ao planeta Terra, massa. Acabou a farra da Copa. Ah, que legal. Porque se o embolou tem que ser expulso se não tem. Porque a tática da Espanha que vai neutralizar a França, esquece. Vamos falar mesmo de Corinthians 1, Cascavel 1. E vamos ouvir o que disseram Fernando Diniz e Hugo Souza sobre esse grande jogo. Nossa Senhora. Para ser muito sincero, é um jogo que a gente tinha um campo que atrapalhou bastante, né? Uma estrutura que não ajudou a gente, mas a gente não pode se apegar nisso, entender que faz parte do processo, a gente está voltando agora. Tudo que a gente tem que fazer é entender que nós somos profissionais, entender que nós somos funcionários do clube e que precisamos, independente de qualquer coisa, dar o nosso melhor todo dia, trabalhar muito forte todo dia, deixar a parte externa para quem precisa resolver, né? É óbvio que a gente não vai ser hipócrita falar que não atrapalha, porque essa parte ela chega até nós, a gente sabe todas as informações, a gente é afetado quando os salários são atrasados, mas isso tenho certeza que a diretoria está trabalhando para resolver, tem se comunicado da melhor forma com a gente. Isso não é bom para o clube, não é bom para a nossa sequência, não é bom para nós, mas a gente é profissional, a gente sabe muito bem separar as coisas, entender que dentro do campo a gente precisa fazer o nosso melhor, independente do que está acontecendo externamente. E isso é uma luta, é uma guerra da diretoria e do presidente para que eles possam oferecer o melhor para a gente, para que a gente possa continuar entregando o melhor dentro de campo para eles também. A questão de incomodar, em relação ao Memphis, é uma negociação que está em curso. Eu espero, de fato, que termine bem e que ele fique conosco. Mas é uma coisa que foge um pouco às minhas mãos. Eu já manifestei isso mais de uma vez. É muito bom poder contar com ele aqui. A gente espera que as coisas caminhem para um desfecho positivo. E se ele estivesse aqui, embora ele não estaria aqui nesse jogo, ele está gozando do período dele de férias, que ele, depois da Copa do Mundo, e a gente espera que ele volte. Então, a indefinição maior que eu acho que a gente que pesa sobre o Corinthians, por conta do momento financeiro que o clube atravessa, é a gente tentar não perder ninguém ou perder o mínimo possível. São dois jogadores que eu gosto. O Arthur acho que é um jogador muito acima da média do futebol brasileiro. Seria um prazer poder contar com ele, mas tudo depende da adequação financeira. A gente tem um cobertor curto nesse sentido. O Wesley é um jogador que tem características que a gente precisa também do elenco, que pouco parecido com o que tinha o Kaique, que lesionou o joelho. E um jogador formado aqui, que é um nome também que eu gosto bastante. Mas também tem a questão orçamentária e a questão do transfer ban para serem resolvidos para ver se isso caminha. Então, estamos vendo os jogos, olha. Estamos vendo os melhores momentos. Olha esse lance, olha que legal. Opa, chutou, tirou, bateu. Ih, vai, Hugo, nossa senhora. Para marcar a volta ao futebol nacional, além desse gramado maravilhoso que o Hugo reclamou, e esses lances tão espetaculares, a gente vai ter a cerimônia de arremesso da flanela. Aí, voltou o futebol. Volta a flanela, por favor. Não, Memphis Depay em pauta. Aí, ó. Olha lá, veja bem, faz tempo. É o momento em que a flanela adentra o gramado, normalmente tá saudade. Olha aqui, ó, vamos botar no ombro, porque ele também quer a permanência. Festa, duas coisas. Primeiro, o Hugo estava falando sobre as questões de grana aqui, de salário atrasado, ele estava reclamando lá. E a segunda, o Diniz querendo que o Memphis fique. E o jogo, né? O jogo. O amistoso, para mim, é super válido ter esse tipo de amistoso. O Corinthians precisa de ritmo. O último jogo foi final de maio. E o começo do jogo mostrou os caras sem ritmo, desconcentrado, tomando drible. Porque não joga, cara. Porque é muito tempo sem jogo. Então, assim, precisa ali, inclusive eu,
acho que tem que fazer mais pelo menos um jogo treino no outro final de semana, porque o jogo lá contra o Remo é só no dia 23. Então, eu sou a favor até de mais um jogo treino desse. Era necessário. O placar 1-1, para mim, é o que menos importa, né? O que valia o ritmo. Pôs o time no titular no primeiro tempo, sacou todo mundo praticamente e colocou um time novo no segundo tempo. Só ficaram os zagueiros, porque não tinha nem outros para colocar. Então, 2 zagueiros ficaram em São Paulo, não tinha nem zagueiro para repor. O copo vazio é que o gramado realmente era impraticável. Então, esse tipo de coisas tem que tomar muito cuidado, né? Até por conta de lesão. Então, o clube deveria tomar um pouco mais de cuidado. É legal, o UOL deu que foi 2 milhões de reais que o Corinthians arrecadou. Além de, claro, esse povo todo que está na arquibancada, muito legal, né? A torcida do Corinthians é muito grande no Paraná, sobretudo nessa região. O estádio estava bem cheio, não estava lotado, mas estava cheio. Esse lance é o Charles de zagueiro errando no segundo tempo e o Corinthians tomando empate. Então, acho que o cuidado com o gramado poderia ser melhor, talvez o adversário também poderia ter sido escolhido de maneira melhor, mas, de qualquer maneira, é muito interessante pelas pessoas que foram lá, pelo dinheiro que entra e pela chance, obviamente, de dar um pouco mais de ritmo. O Hugo deixa claro que o lance da direito de imagem atrasado afeta, a gente foi lendo aí, o Grêmio direito de imagem atrasado, Inter atrasado, São Paulo atrasado, Santos atrasado, vários times aí com direito de imagem e tudo mais atrasado. O Corinthians é mais venceu no dia 20, não pagaram até agora. Dia 20 vence agora o segundo. Até onde a gente sabe, a CLT está em dia, mas a imagem está atrasada. Mas o Hugo deixa claro, a gente fala isso, mas quando o jornalista fala é um peso quando um jogador fala para o torcedor, o impacto é maior, que isso atrapalha o dia a dia, que não era para estar assim e tudo mais. Ele deixa claro o incômodo da boleirada com essa situação. Em relação ao Memphis, a situação está toda parada, tanto o Júlio César quanto o próprio Fernando Diniz, você vê que eles pisam em ovos, é um tanto quanto espinhoso o assunto Memphis, mas a situação está aí, está na mesa, o Corinthians ainda não conseguiu resolver, ele segue lá fazendo os treinos dele, o contrato vai até dia 31, está lá de férias. Vamos entender, o Corinthians até agora não fala quando ele volta, acho que isso é muito ruim. E sobre o Wesley, ex-atacante, revelado na base do Corinthians. O Corinthians está tentando trazê-lo. Tem conversa com o Al Nassr, do time do Cristiano Ronaldo. Excesso de estrangeiro, não vai utilizar, vai pagar a maior parte do salário. Ele estava quase fechado ali com o Cruzeiro, mas priorizou o Corinthians por ter nascido no clube. O Corinthians vendeu na época uma boa venda, 20 milhões de euros, mais 5 de bônus. Só que agora estava emprestado na Espanha, não vai ficar, o Al Nassr também não quer continuidade, ele tem boa chance de vir para o Corinthians emprestado, mas antes de qualquer tipo de reforço, espero que o Corinthians resolva e deixe tudo em dia com os jogadores que estão lá agora. Muito bem, no São Paulo, reviravolta. O Corinthians está em contagem regressiva para o retorno das competições do futebol brasileiro e sul-americano. Durante as semanas de interrupção do calendário para a realização da Copa do Mundo, o Timão não contratou novos atletas, mas também não vendeu ninguém. Em grave crise financeira e priorizando a disputa da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores, o clube aposta na manutenção da base de sua equipe titular para se manter competitivo no segundo semestre da temporada. No momento, a maior indefinição é a situação de Memphis Depay. O holandês tem contrato até o fim do mês de julho, está de férias depois de sua participação na Copa do Mundo e negocia a renovação com o Corinthians, que lhe ofereceu um novo contrato sem as regalias do atual e com uma significativa redução salarial. Embora não tenha passado por mudanças significativas durante a Copa do Mundo, o Corinthians tem a necessidade de se desfazer de alguns nomes do elenco para encher os cofres. No momento, a diretoria está em atraso pelo pagamento de direitos de imagem do elenco e busca a solução nos bastidores para se livrar do transfer ban imposto pela FIFA. Se você, assim como a maioria dos amantes de futebol espalhados pelo planeta, focou apenas na Copa do Mundo nas últimas semanas e deixou o seu clube do coração de lado durante o período, não há problema algum. O Corinthians está... Quem chegou? Ninguém. O Corinthians está impedido de registrar novos jogadores por causa do transfer ban imposto pela FIFA pelo não pagamento da compra do volante José Martínez
junto ao Philadelphia Union dos Estados Unidos. A dívida é de 1,5 milhão, 7,7 milhões de reais na cotação atual. Enquanto a situação não for solucionada, o clube estará impossibilitado de fazer novas contratações. Vale ressaltar que o Corinthians tem uma dívida de aproximadamente 6 milhões com o Midtjylland, da Dinamarca, pelo não pagamento da compra do volante Charles, e pode ser punido pela FIFA a qualquer momento. Quem saiu? O Corinthians não registrou saídas em seu elenco durante a disputa da Copa do Mundo 2026. Quem pode chegar? Arthur, de volta à Juventus após período de empréstimo ao Grêmio, o volante agrada ao técnico Fernando Diniz. A diretoria do Corinthians sondou o staff do atleta, porém a alta pedida salarial inviabiliza qualquer possibilidade de acordo. Se o meio-campista aceitar reduzir consideravelmente seus vencimentos, o clube cogita reabrir as conversas. Wesley, revelado no Corinthians, o atacante está sem espaço no Al-Nassr da Arábia Saudita e está em negociação para acertar o retorno ao Brasil. Por mais que priorize o clube nos bastidores, a questão salarial pode ser um entrave. Quem pode sair? Memphis Depay, o holandês, tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de julho e, até o momento, não chegou a um acordo pela renovação. A diretoria fez uma oferta com significativa redução salarial ao atacante, que deixou claro publicamente, mas de uma vez que deseja permanecer no timão. Yuri Alberto. Depois de falar publicamente sobre o desejo de deixar o Corinthians, o atacante aguarda a chegada de propostas do futebol europeu para assinar com um novo clube. O Timão quer receber no mínimo 20 milhões de euros, 117 milhões na cotação atual, para vender os 50% que possui na divisão dos direitos do atleta. André. Aos 20 anos de idade, o volante é um dos principais ativos do clube. No primeiro semestre, a diretoria recusou uma oferta de 17 milhões de euros, 103 milhões na cotação da época, do Milan, por entender que o valor de mercado do garoto era mais alto. Agora, o Corinthians aguarda a chegada de novos interessados e admite, nos bastidores, a possibilidade de que o meio-campista não encerre a temporada no futebol brasileiro. Breno Bidon. Tratado como uma das principais revelações do Corinthians nos últimos anos, o meio-campista é tratado como uma venda provável nesta janela de transferências. A expectativa interna é de negociá-lo por algo em torno de 20 milhões de euros, 117 milhões de reais a 25 milhões de euros, 146 milhões de reais. Mateuzinho, titular absoluto da lateral direita há 2 temporadas e meia, o jogador recebeu sondagens recentes de clubes da Rússia e da Turquia e optou em permanecer no Corinthians. Caso uma proposta mais alta chegue ao atleta, o Timão pode negociá-lo.